por natureza, as distribuições Linux, elas são coisas complexas, elas são uma colcha de retalhos que usa tecnologia de muitos projetos diferentes. O GNOME, vamos dar o exemplo de uma distribuição Debian, por exemplo, que é um sistema universal, né? O próprio projeto se anuncia como sistema universal. Ele tem tecnologia do GNOME, tem tecnologia do KDE, tem tecnologia do LXQT, tem tecnologia do kernel, do Wayland, do Shorg, do Vim, do Bash. É uma miríade. O Debian tem, se eu não me engano, 14.800 pacotes dentro do seu repositório. E por mais que o projeto tenha uma curadoria para embutir um pouco de segurança nisso, quando chega na máquina do usuário, o usuário pode instalar qualquer coisa. E aí, enfim, ele acha lá aquele PPA maluco, aquele .deb que ele achou lá naquele site sem muitas explicações que vai fazer mágica no computador dele, e você não tem como ter certeza se aquele software é de uma procedência segura, se ele está fazendo o que ele diz que ele está fazendo. E é nesses pontos que esse novo recurso do GNOME vai te ajudar, porque você garantindo que a sua máquina está protegida, entre aspas, no nível do hardware, coisas que o usuário pode fazer para se expor a problemas vão se tornar menos arriscadas, mas ainda assim vai ser perigoso de qualquer forma. Sim. Eu acho que quando a gente fala de segurança, o ponto mais complicado, na verdade, é o usuário, né? Porque não tem nada que você, tipo, o Debian, por exemplo, como empresa ali, como distribuição, consiga fazer para impedir o usuário, por exemplo, de baixar um arquivo duvidoso, sabe? Porque, beleza, ele pode até falar, não, você não vai instalar PPA. Mas se entrar no navegador e baixar um arquivo malicioso, sabe? Se você tiver a mesma senha para todos os serviços, sabe? São coisas que ficam um pouco difíceis de controlar. Mas a gente tá aqui sempre para reforçar, sabe? Tipo, todos os seus serviços com senhas completamente diferentes, se possível. E aí, tipo, como é difícil, né, decorar, porque a gente tem, tipo, centenas de logins, utiliza um gerenciador de senhas. E aí, esse gerenciador de senha tem uma senha complexa também, porque também nada adianta você ter um gerenciador de senhas, todas são diferentes. E aí a senha da sua conta do gerenciador é tipo um 234, sabe? Aí meio que acaba com o propósito, sabe? Aquela dica básica também, se você não sabe a procedência daquele arquivo, você não confia naquele site, não confia naquela empresa, não baixa, sabe? Não vai entrar lá no site, tipo, esse arquivo é confiável.zip.net e vai acreditar, sabe? Tem esses detalhes, sabe? Mas aqui nesse caso do Gnome também tem essas questões de hardware e configurações do sistema também, que são mais camadas de segurança, né? Porque nunca é uma coisa só, né? São várias camadas que vão protegendo de várias coisas diferentes, né? Isso. Inclusive, entrando um pouco mais nos detalhes aqui do novo recurso do GNOME, ele basicamente estabelece 3 níveis de proteção pro hardware. Esses níveis de proteção eles acabam entrando um pouco nas configurações do sistema operacional. Então eu vou citar aqui conforme está na versão que está disponível hoje no Fedora 37, que é uma das distros que está com a integração do GNOME já mais avançada. O nível 1 de segurança, ele pede que você tenha o boot por UEFI ativo e as chaves de segurança de UEFI cadastradas na BIOS da sua máquina, que a sua máquina ela tem que ter suporte a TPM versão 2.0. Coincidentemente, assim como o nosso amigo Windows 11, que despertou a raiva da comunidade tecnológica quando exigiu isso, a diferença é que o GNOME não vai parar de funcionar se você não tiver isso, ao contrário do Windows 11, mas enfim, tá aí uma certa semelhança. Né? Além de você ter suporte à plataforma, o EKI, você tem que ter o Security Boot ativo. E por fim, existe um outro recurso chamado TPM Platform Configuration, que esse eu ainda vou ter que pesquisar exatamente o que ele faz, mas eu acredito que ele está todo relacionado ali à gestão das chaves TPM, né, para que você garanta que você está usando chaves confiáveis. Eu acho que essa é a maior diferença, inclusive, aqui nesse caso do Gnome, e a diferença do Windows, por exemplo. Que o Windows, tipo, tá te obrigando a ter isso, senão você não vai usar o Windows 11. A gente sabe que tem como burlar de algumas maneiras, mas, tipo, oficialmente você precisa ter isso. Aqui no Gnome, ele tá falando, ó, não tá seguro, tá? Você precisa disso aqui para estar seguro. Você quer ir mesmo assim? O problema é seu, sabe? Eu tô te avisando que não tá seguro, sabe?
São abordagens diferentes, mas de fato são funcionalidades aqui que vai manter o seu computador mais seguro. É claro que, tipo, se é num caso, por exemplo, que seu computador não tem suporte a TPM, não tem suporte ao UEFI, não é, tipo, você precisa a qualquer custo comprar um computador novo, tipo, sei lá, fazer um empréstimo para comprar um computador, sabe? São diretrizes, sabe? Se você tem isso disponível, use. É mais seguro para você. Mas são só sugestões, né? No caso. Exatamente. Dessa parte de UEFI e do TPM especificamente, é sabido que máquinas mais antigas, e quando eu digo mais antigas, quer dizer com mais de 15 anos que já foram fabricadas, têm versões diferentes desses recursos, que pode ser que gere algum possível alarme. Como já foi dito até o momento, o Gnome vai funcionar, seu sistema operacional baseado em Linux, a sua distribuição vai funcionar normalmente, mas pode ser que algumas pessoas acabem ficando meio incomodadas, porque elas vão estar olhando esse aviso, né, de que, oh meu Deus, meu device não é seguro, meu notebook novinho que eu acabei de comprar não é seguro, e o que eu faço? E eu acredito que essa é uma coisa que ainda vai demorar um pouco de tempo para que as distribuições que resolverem adotar esse padrão consigam incorporar, né, ver formas de ativar isso dentro dos seus sistemas, porque, como eu disse antes, vai envolver o trabalho de muitos projetos diferentes. Não é uma coisa que o Linux Mint vai chegar, beleza, vamos ticar todos os elementos. Aqui, se bem que o Linux Mint não é um bom exemplo, porque ele nem usa GNOME, né? Sei lá, a Canonical, por exemplo, já falou que não vai fazer, né? A Canonical falou, ó, no próximo Ubuntu, que é o 22.10, isso vai estar desativado, porque pra gente não tá rolando. No nível 2, você tem 2 itens que você precisa preencher para poder você ser considerado nível 2 de segurança. Um deles é o TPM Reconstruction e o outro é o IOMU, ou IOMMU, não sei ao certo qual a pronúncia correta, IOMU Protection. No nível 3, ele tem mais 4 opções que precisa. Tem a opção de suspender para RAM, tem o Pre-Boot DMA Protection, tem o Suspend to Idle e a RAM encriptada também. Essa parte do nível 2, do nível 3, tem uma mescla aí de componentes de hardware que precisam existir dentro do seu equipamento e de configurações do sistema operacional. Principalmente no nível 3, eu acho que é onde a maior parte das distros vai acabar sendo mais ativas. Porque, por exemplo, suspender para a memória RAM é uma configuração que você faz dentro do kernel e dentro das configurações de swap da máquina. Aqui eu acho que é o tipo de funcionalidade que seria interessante, algo que a gente falou no último episódio, né? De ter uma parceria ali, ter um trabalho em conjunto, para que tenha uma maneira fácil de você ativar isso pro usuário, sabe? Porque ou a distribuição vai trazer isso por padrão, sabe? Já essa configuração. E aí, beleza, aí você já vai estar ativado, tá tudo certo. Ou se, tipo, for pro usuário ativar, fica um pouco difícil você exigir para que qualquer usuário saiba criar um swap file, sabe? Para poder estar seguro. E é aí que deveria ter uma parceria, alguma coisa assim, entre a Canonical, o Red Hat, ou seja lá qual distribuição que for, para que, tipo, sei lá, você clica num botão e pronto, ele cria um swap file para você reinicia o computador e tá tudo certo, sabe? Quando a gente fala de coisas de hardware, fica um pouco mais difícil, sabe? TPM não tem o que fazer, né? Você não tem. Configuração de Secure Boot. Seria legal ter isso, mas eu acho que até é possível, sabe? Você fazer qualquer tipo de configuração na BIOS, na UEFI, através do sistema operacional. Sem ser de fato lá na tela da BIOS e mudar o Secure Boot. Mas esse tipo de coisa, tipo suspender para RAM, essas coisas, seria legal, uma maneira fácil ali, sabe?